Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição sobre um projeto aprovado pelo Senado que deverá dificultar o golpe da vacina advento da Covid-19, que já foi denunciado em várias regiões do país. Agora as pessoas poderão gravar todo o processo de imunização ao lado de um acompanhante, uma forma de garantir a aplicação. Um dos casos mais recentes aconteceu na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O vídeo mostra a enfermeira preparando a vacina. Ela coloca o medicamento na seringa, mas antes de aplicar, coloca a mão dentro de uma caixa térmica, onde rapidamente teria feito a troca por outra seringa. Veja de novo. Denúncias como essa já foram registradas em todo o país. O golpe mais comum é a chamada vacina de vento, quando o enfermeiro espeta o paciente, mas não empurra o êmbolo da seringa e o líquido não é injetado. Essa idosa foi uma das vítimas. Eu não tenho a menor dúvida de que essas falsas vacinas ou essas falsas aplicações de vacina são separadas e comercializadas apartado por esses profissionais ou por alguém que eles conheçam do relacionamento deles. A situação preocupa as autoridades. O Ministério Público Federal criou um canal direto para denúncias de fraudes na vacinação. Os profissionais denunciados estão sendo investigados pela polícia e pelos conselhos regionais de enfermagem de cada estado. Só em São Paulo são 21 processos que estão em andamento. E caso a culpa for comprovada, o enfermeiro pode ser punido com multa, suspensão e até a cassação do registro. Para diminuir a desconfiança da população após as denúncias, o Conselho orientou os profissionais de todo o país a adotarem protocolos que aumentem a transparência do processo. Um dos principais cuidados é mostrar a seringa antes e depois da vacinação. Nossa reportagem acompanhou a vacinação em um posto de saúde do centro de São Paulo. O que a senhora achou desse procedimento, mostrando a vacina antes, preparando e depois mostrando ela vazia? Mais seguro, que assim ninguém tem engana, né? E para tornar esse processo ainda mais transparente, o Senado acaba de aprovar um projeto que dá o direito de todos os pacientes de terem um acompanhante no momento da vacinação. E não é só isso. A pessoa ainda pode registrar tudo, gravar ou fazer fotos com o celular. A gravação feita com o celular ajudou a família dessa idosa a denunciar um golpe em São Paulo. Primeiro, a enfermeira prepara a vacina. Aqui tem um lote e a validade. Está no seu comprovante de vacina. Depois, repassa para outra enfermeira que aplica o medicamento. Mas ela não aperta a seringa. Em seguida, mostra para a paciente e, aparentemente, descarta o material. Caso a senhora sentir dor. E mesmo quando o profissional tirou a seringa do braço da minha mãe, tinha líquido. Não pode ter líquido. Então, ali a gente já começou a ficar muito preocupado, começamos a questionar todo o procedimento, né? Juntamente acompanhados ali de uma sensação de angústia que não tem tamanho. A família da idosa chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram várias vacinas que não foram usadas na caixa que deveria servir para descarte. As autoridades policiais estão aí para poder fazer a investigação necessária, né? Ainda sobre as irregularidades da vacinação, uma técnica de enfermagem foi presa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com restos da vacina contra a Covid-19 na bolsa. Os frascos estavam guardados em uma garrafa com gelo e, em depoimento à polícia, ela afirmou que recolheu os restinhos para vacinar o marido. Ela também informou que a vacina foi levada com autorização da supervisora. A mulher vai responder pelo crime de peculato, que consiste no desvio de algum bem. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda com os investidores de olho na cena política local e no noticiário relacionado à pandemia. A moeda norte-americana recuou 0,80% e encerrou o dia cotada a R$ 5,67 na venda. E a Conmebol informou que os atletas dos principais times do futebol profissional sul-americano dos torneios de primeira categoria, masculinos e femininos, vão ser imunizados com vacinas da Sinovac. O anúncio foi feito no site da Confederação, que vai receber 50 mil doses do imunizante chinês, que devem ser aplicadas antes do início da Copa América na Argentina e na Colômbia, marcada para começar 13 de junho. De acordo com a entidade, até o momento, nenhuma outra confederação no mundo conseguiu obter imunizantes para iniciar um processo de vacinação em massa de atletas.
E agora vamos falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entre tantos obstáculos para a realização do evento por causa da pandemia, adiamento, proibição de público estrangeiro e até renúncia de cargos, faltam 100 dias para o início da competição. E olha, a expectativa é grande. Na época da escolha do Japão para sediar os Jogos Olímpicos, 2 anos após o terremoto, o tsunami e o desastre nuclear na usina de Fukushima, o governo apostava alto no sucesso do evento, que chamou de Jogos de Reconstrução. Mas ninguém imaginou os obstáculos que teriam pela frente. Após questionamentos sobre os custos de construção de um novo estádio olímpico e sobre a logomarca dos Jogos, o primeiro escândalo veio em março de 2019. Na ocasião, o presidente do Comitê Olímpico japonês, Tsunokazu Takeda, renunciou. Aos 71 anos, Takeda justificou a decisão por causa da idade, mas ele estava sob pressão por uma acusação judicial na França, por suspeita de subornar membros do Comitê Olímpico Internacional em apoio à candidatura de Tóquio. Um mês depois, outra demissão. O ministro responsável pelos Jogos Olímpicos, Yoshitaka Sakurada, foi acusado por repetidos erros em 6 meses de mandato. Mas o pior viria em 2020, com a chegada da Covid-19. Por causa do aumento da pandemia, em 24 de março de 2020, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021. A decisão, somada às medidas de prevenção, implicou em um custo adicional de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, elevando o orçamento total para mais de 15 bilhões de dólares, um recorde para uma Olimpíada. E os problemas estavam longe de acabar. Em fevereiro, o presidente da comissão organizadora, Yoshiro Mori, renunciou após ser acusado de declarações sexistas. Ele foi substituído por Seiko Hashimoto e a porcentagem de mulheres no conselho executivo da organização aumentou de 20% para 42%. No dia 25 de março, a tocha olímpica iniciou o trajeto em Fukushima rumo a Tóquio, onde, se não houver mais contratempos, os Jogos vão ser realizados entre 23 de julho a 8 de agosto. Mas o evento não vai ter a participação do público estrangeiro e a participação dos japoneses será pequena. E aproveitando que faltam 100 dias para a competição, hoje as autoridades de Tóquio apresentaram as estátuas dos mascotes. 100 dias antes do início das Olimpíadas e as incertezas sobre como a pandemia irá afetar os Jogos Olímpicos continuam. Desde a definição de medidas para a segurança dos atletas, até, por exemplo, com relação ao número de espectadores possíveis. Mas, em um evento nesta quarta-feira, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, se mostrou otimista e disse estar determinada a fazer do evento um sucesso. A luta contra um inimigo invisível, o coronavírus, está por trás do adiamento de 1 ano dos Jogos Olímpicos. Tem sido uma grande provação para toda a humanidade, mas eu gostaria de tornar esse um evento memorável. Aliás, o nome Tóquio 2020 foi mantido. E eu fico por aqui, você pode acompanhar outras informações ao longo da nossa programação. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma ótima noite para você. Se cuida!